professor Ariel Costa, professor de Geografia e também de Estudos Amazônicos. Hoje iremos trabalhar com as turmas do 6º ano, é a matéria de Estudos Amazônicos, tá? Então, como nós estamos falando da influência dos europeus aqui na Amazônia, como eles descobriram, então hoje o tema da nossa aula é Das Amazonas aos Monstros, tá? Essas foram as primeiras narrativas europeias sobre a Amazônia. Então os europeus, quando eles chegaram aqui na Amazônia, eles criavam alguns argumentos, algumas fantasias, algumas lendas e enviavam para os reis de seus países, para o rei da Espanha, da Inglaterra, tá? Da França. Então eles enviavam o que eles viam, ou até mesmo o que eles não viam. A maioria das vezes eles viajavam na maionese e criavam alguns argumentos. Então veja bem, os viajantes que chegaram na Amazônia, eles escreviam, desenharam, através de relatos, parte das suas experiências na região. Então eles faziam isso por dois motivos. Quais, professor? Primeiro, porque precisavam conhecer a região. Eles tinham que andar e conhecer a região. E segundo, porque tinham que enviar notícias aos seus governantes, os reis europeus, sobre as suas descobertas. Tá? Então os reis investiam nas suas viagens, mas queriam resultados, queriam relatórios. Então eles precisavam conhecer e precisavam enviar notícia. Então quando não tinha notícia, eles inventavam alguma coisa e enviavam para o rei para dizer que estavam trabalhando. Tá? Então os viajantes, está falando dos europeus, eles procuravam descrever o que, professor? Eles procuravam descrever os rios, como eram os rios aqui da Amazônia, as florestas, como era o tipo de floresta, que eram florestas diferentes das que eles eram acostumados a estar lá na Europa. Descreviam os homens, as mulheres, os animais, as plantas, tudo isso era o que eles descreviam e mandavam para o seu país. A maior parte dos europeus, eles achavam que os povos nativos da América eram selvagens, tá? Viviam tudo com arco, flechas. Para esse imenso grupo que vieram de lá, tá? Algumas características dos povos americanos eram próprias de seres não civilizados. Isso que era o que eles descreviam, que eram seres que não eram civilizados, tá? Como a ausência de um rei. Para eles, para a pessoa ser civilizada, tinha que ter um rei, tinha que ter uma língua, tá? Uma língua que eu falo, o inglês, o espanhol, para eles tinha que ser um desses, ou o francês. Tinha que ter leis iguais às que tinham na Europa na época. Então, como não tinha uma língua, não tinha um rei e não tinha leis igual da Europa, então eram pessoas que não eram civilizadas. Para eles também, esses primeiros viajantes, as pessoas que viviam aqui no Novo Mundo, na Amazônia, não tinham religião, não seguiam regras e sequer tinham capacidade de se comunicar. Já pensou? Até os animais se comunicam, como que as pessoas que viviam aqui não tinham como se comunicar? Mas era isso que eles relatavam para os seus superiores. Os viajantes também descreveram a Amazônia de forma diferente. Cada um contava de um jeito, para você ver como o cara é pego na mentira. Cada um deles contava de maneira diferente. Para alguns, aqui era o paraíso perdido. Nossa, encontramos o paraíso perdido, coisa mais linda do mundo. Achamos. Para o espanhol Frei Gaspar de Carvajal, aqui era o Rio das Amazonas. As Amazonas, aquelas guerreiras, tá? Conta a lenda que eram as guerreiras amazonas que andavam em cima de cavalo, guerreando, cuidando da região. Para outros, era a Terra do Eldorado. O que é a Terra do Eldorado, professor? A Terra do Eldorado é como se fosse uma cidade de ouro perdida no meio da selva. Então, o Francisco de Orellana, ele organizou uma expedição com mais de 250 cavaleiros espanhóis. E ele juntou cerca de 3.000 carregadores indígenas. Para fazer o quê? Procurar tal cidade do Eldorado. Então, como ele nunca encontrou a cidade do Eldorado, vai ficar doidinho da cabeça procurando até o dia de hoje, só que ele encontrou algo muito interessante. Tá? Ele descobriu o rio mais caudaloso do mundo, que é o rio Amazonas. Então veja bem, para o inglês Helen, tá? Aqui era o local onde havia aldeias formadas por monstros blêmios. O que é isso, professor? Que monstro é esse? Segundo ele, era um monstro que não tinha cabeça, tá? Um cara que não tinha cabeça,
Os olhos dele, os olhos, o nariz e a boca era sobre o peito. Então ele dizia que aqui era uma cidade, uma terra onde existiam esses monstros. Um homem sem cabeça, com o olho, o nariz, a boca, tudo em cima do peito. Tá? Então esses mitos já existiam na Europa muito antes da chegada dos europeus à América. Isso nos mostra que os relatos dos europeus não tratavam necessariamente a realidade da região. Muito pelo contrário, indica que eles pouco conheciam sobre a natureza e as sociedades que viviam neste espaço. E eles nos mostram também que o que eles viam e viviam nas viagens relacionava às suas crenças, aos seus medos e às suas expectativas que eles queriam encontrar de alguma forma, tá? Então, pessoal, a nossa aula de hoje era essa. Eu só queria mostrar para vocês as primeiras narrativas europeias sobre a Amazônia. A maioria delas eram lendas que os caras criavam, tá? Então, é uma boa aula para cada um de vocês e até a próxima, se Deus assim nos permitir. Tchau, galera!